Queridos irmãos, bom dia. Uma alegria grande ter uma manhã linda de domingo como esta para adorarmos juntos, não é? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 16. Salmo 16, por favor. Nós temos nossas crianças também acompanhando, adorando a Deus junto com os seus pais. E enquanto as nossas irmãs distribuem uma prancheta com oportunidade para eles ilustrarem, o pastor gostaria que vocês pudessem ilustrar aí na folha que vocês sempre têm, algo que representasse felicidade para vocês. O que é a felicidade para uma criança? O que é a felicidade para uma criança? Nem sempre a gente consegue ver na criança toda a expressão da sua felicidade, mas nós podemos imaginar o que é felicidade para uma criança quando nós nos lembramos de algumas coisas, por exemplo, de quando nós fomos crianças. Nessa semana, minha mãe me mandou uma foto que eu não havia visto ainda. Eu tenho 52 anos e eu não havia visto essa foto, porque não estava com ela. Estava com um tio meu. E minha mãe visitou esse meu tio agora há poucos dias, poucas semanas, e então ele compartilhou, falou, veja a foto que eu tenho aqui de vocês. E eu tinha 10 meses, e eu estou segurando a mão do meu pai aqui e a mão da minha mãe aqui, 10 meses. Eu sou uma criança tão linda. Gente, como eu gostei de ver aquela foto. Aí eu fiquei pensando, e aí minha mãe mandou um áudio e falou, filho, que coisa mais linda. Eu falei, sim, mamãe, coisa mais linda de mamãe. Irmãos, felicidade não é uma coisa que a gente determina com cálculos aritméticos, com somas para se alcançar, para se obter. Felicidade é um estado que, às vezes, uma criança não consegue dizer. Mas qual criança não é feliz segurando a mão dos seus pais? Qual criança não é feliz quando está sendo amamentada por sua mãe? Qual criança não é feliz quando dá os primeiros passos? Quanto sofrimento até dar os primeiros passos, né? De gatinho e tal, até de repente primeiros passos. Tem criança que com 10, 11 meses já começa a caminhar. Parece que até foi o meu caso. Mas tem criança que demora um pouquinho mais, um ano e pouquinho, né? Às vezes até na festa de aniversário de 1 ano ela não caminha ainda. Quem não teve essa experiência de na festinha de aniversário de 1 ano, esperando que a criança caminhasse, não caminhou. Mas daí caminha depois. E então aquela alegria, eu sei que as mães estão lembrando aí dos seus filhos, os pais também lembram, mas as mães lembram mais, eu acho, porque elas, de alguma maneira, se detêm sobre detalhes que muitas vezes nós homens não alcançamos. Felicidade. O que é felicidade para um crente novo, um cristão novo? Como será que um bebê cristão se sente? Como será que um ancião cristão se sente, depois de muitos anos na caminhada? O que é felicidade para cada um? Quem pode dimensionar? Davi nos traz algumas ideias de uma felicidade muito bíblica, uma felicidade muito palpável, uma felicidade muito real. Ele é um realista otimista. Porque tu sabe que existem otimistas que não são nada realistas. Você sabe o que é utopia, ilusão que a gente cria. Então, não é desse otimismo que Davi nos fala. Ele fala de uma realidade de entendimento que ele tinha sobre Deus, sobre o tempo presente, sobre o tempo futuro, sobre o que Deus havia feito no passado de Davi, o que Deus estava fazendo no presente de Davi e o que Deus faria no futuro de Davi. É sobre essa realidade, é sobre essa luz que Davi está falando. Mas que felicidade é essa de Davi que pode nos ajudar a sermos felizes hoje? Eu sei que falar de felicidade no meio evangélico, principalmente no meio protestante, às vezes parece uma coisa muito estranha, porque parece-me pelo menos que algumas pessoas acham que ser cristão é ter de sofrer. Que nós somos cristãos mesmo se nós estamos sofrendo mesmo pelo cristianismo ou sofrendo por nós mesmos. Irmãos, tem sim um espaço de sofrimento no cristianismo, tem sim. Mas deixa eu te falar uma coisa muito simples. O maior dos sofrimentos no cristianismo é por conta dos nossos pecados, por conta de sermos caídos. E então é por isso que a palavra de Deus nos ensina a chorar pelos nossos pecados.
Sim, tem sofrimento na perseguição, tem sim. Mas o estado geral do cristão não é o estado do sofrimento. Quem sofreu numa cruz para que um povo vivesse numa vitória, absoluta vitória, foi Cristo. Então nós não podemos confundir. É claro que nós passaremos por momentos muito difíceis na vida, porque nós herdamos a carne de Adão, nós herdamos as dificuldades em relação aos mandatos que foram quebrados, mandato espiritual, mandato social e mandato cultural, claro. Nós vivemos um quadro consequencial, nós não podemos nos esquecer nisso. Um otimismo sem compreender isso seria um otimismo utópico. Não, nós sabemos quem somos, nós sabemos que estamos entre os pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós sabemos dessas coisas. Acontece que para um povo chamado de povo de Deus, foi-lhe dado uma condição, dentre toda essa dificuldade existencial, foi-lhe dado uma condição, a da bem-aventurança. Eu tenho um compromisso com essa pregação, de ajudar o povo de Deus a descobrir, a encontrar essa felicidade no Senhor. Davi me ajuda bastante nisso, eu quero trazer essas ideias nessa manhã. Veja comigo, está escrito assim, enquanto as crianças vão desenhando ou pontuando lá o que é felicidade para elas. Hino de Davi, só aí já tem uma ideia voltada a um pouco do que nós cantamos aqui na liturgia. As grutas, as rochas imensas cantam no fragoso alcantio um hino ao Senhor. A natureza glorifica ao Senhor, grita ao Senhor que Ele é Deus. A existência proclama, os dias discursam, de um dia ao outro dia, do nascer do sol ao poente do sol, um brado grande, Deus, 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 Deus. Tudo glorifica ao Senhor. Infelizmente, por conta do pecado, nem sempre a gente faz isso. Não é estranho? Uma natureza que não tem a consciência, uma existência que não tem o entendimento do sangue derramado, do sangue incorruptível, louva constantemente ao Senhor, e a nossa mente sendo roubada para outros louvores. Então, Davi nos ajuda a pensar em concentração, nos ajuda a pensar em um tipo de felicidade no Senhor, a partir de algumas bases, alguns fundamentos. Nenhuma alegria sem motivo, principalmente no Senhor. E aí nós temos aqui esse hino, então, de Davi, como se fosse um hino de ouro. Os estudiosos dizem que há alguns hinos, dentre os 150, que são verdadeiras pérolas, riquíssimos salmos, dentre eles este, o 16. Veja só, esse salmo está dividido em estrofes, são 11 versículos, e 3 estrofes aqui. Do versículo 1 até o versículo 4, nós veremos que Davi é feliz no Senhor pelo que Deus fez nele, com ele. Então, Davi tem uma marca. Davi não pode ser confundido. Davi é o que é, porque ele foi feito um homem segundo o coração do Senhor. Então, isso é uma coisa que Davi tem. Ele conversa com Deus sabendo quem Deus é. Do versículo 5 até o versículo 9, Davi, que sabe que não merece nada de Deus, começa a listar bênçãos visíveis, bênçãos que estão ao seu redor. E do versículo 9 até o versículo 11, Davi consegue ver não só o que está ao seu redor, mas o que virá no mundo em que ele ainda habitará. E deixa essas ideias para nós. Então, existe sim uma razão para a felicidade cristã. O nome dessa felicidade é Deus. Ele é o tudo. Vejam como ele foi para Davi. Veja só. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti, ou senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado.
Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós temos muitos casos de uma alegria indizível nas Escrituras que podem nos ajudar como fundamento, como introdução para entender a felicidade de Davi. Acompanhem comigo a felicidade de Adão quando viu Eva feita para si. Como é que ele expressa isso? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Deus disse, vai andar contigo, vai ser sua auxiliadora. Ele olha para toda a natureza, ele ama tudo aquilo, mas ama mais a sua mulher. Pode acreditar que tem uma felicidade aí, a felicidade de quem diz, gente, que coisa mais maravilhosa. Imaginem Abraão e Sara. Abraão um pouco temeroso, não sabia como se conduzir em meio aos povos, porque Sara, sua esposa, era uma mulher muito bonita. E ele temia, por isso, ser morto, para que outras pessoas ficassem com Sara. Faz algumas coisas boas, faz algumas coisas ruins, acerta, erra. Em um dos seus erros, ele é preservado pelo poder de Deus. No momento em que Abraão diz que Sara é sua irmã, ele mente uma meia mentira, ela era meia irmã dele, mas para sobreviver ele usa esse recurso. Até o momento em que o rei, que é avisado por Deus, vem e fala, você não precisava ter mentido. Você não precisava ter mentido para salvar a tua vida. Você colocou-se em risco mentindo, não precisava fazer isso. Depois que passa, sabe, depois que você escapa de uma situação difícil, aquela felicidade, Deus me preservou. Deus me preservou. Imaginem Isaac. Isaac é filho de Abraão, precisa constituir família, não sabe direito como vai fazer, até que o seu pai o manda para uma região, a região onde ele vai encontrar a sua esposa. Você imagina quando, enquanto ele está cuidando ali dos camelos, cuidando do gado, das coisas que ele tinha ali, ele vê aquela moça chegando de longe. A Bíblia usa uma coisa particular, bonita, poética até, é quando Isaac levanta os seus olhos, quando ele ergue os olhos e encontra os olhos de Rebeca. Meus irmãos, acreditem, felicidade tem nome. Esse é Isaac. Bom, mas não é só. Imaginem a felicidade, a alegria, quando uma das aves voltou para a arca com algo na boca, no biquinho. Era uma folhagem, porque a terra estava perto. E Noé celebra e eles descem, porque o dilúvio havia passado. A Bíblia fala de felicidade. A Bíblia fala de momentos. Imaginem a felicidade do próprio Davi, depois de uma guerra difícil, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, precisava espelhar no reino o amor, a preservação, a misericórdia e a justiça de Deus, e ao mesmo tempo precisava mostrar ao povo que esse povo podia confiar verdadeiramente no Senhor. Imagine Davi voltando de uma batalha improvável, e de repente, ele venceu, Deus deu a vitória. E Davi entra, então, na sua cidade, jubilando, saltando, cantando, dançando. E então mostra um pouquinho do que é a felicidade em Deus. Imagine a gratidão de Davi, depois que ele descobre que foi Deus que lhe deu a estratégia para conquistar Jerusalém, aquela que seria chamada a cidade de Davi, a Jerusalém na terra, a cidade que talvez Deus mais tenha falado dessa cidade, a cidade fortificada sobre as 7 colinas. Imagine a felicidade dos 70, depois de saírem por aqueles lugares, pregando o evangelho, dizendo, olha, o Cristo vai passar aqui, nessas cidades. E então as pessoas começaram a compreender, suas mentes foram abertas, e quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles voltaram assim, sabe, felizes de verdade, dizendo, graças a Deus, que coisas grandiosas o Senhor tem nos mostrado. E o Senhor diz, ainda não é tudo. O Senhor Jesus diz, ainda não é tudo. A felicidade de vocês repousa no fato de vocês terem o nome de vocês escrito no livro da vida.
Vocês vão ver a felicidade quando vocês chegarem lá e o livro for aberto. E então vocês verem os nomes de vocês lá. Meus irmãos, a Bíblia é um livro que fala de felicidade. A Bíblia é um livro que fala de homens como Davi, que consegue dizer, eu posso sim entregar, eu posso sim viver no refúgio que é o Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi vai usar essa mesma ideia no Salmo 23, logo depois, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor. De nada mais sentirei falta. O Senhor é o meu pastor. Não te é estranho pensar, eu tenho tudo, mas ainda está me faltando alguma coisa? No cristianismo, existe uma maneira muito simples de compreender o que é plenitude. Plenitude é o Senhor Deus tomar todo o coração, é você viver para o Senhor. É você estar dentro de uma missão que é do Senhor. É você ser um reflexo do Senhor. É você ser a voz que o Senhor quer que pessoas ouçam. É você ser as mãos que ajudam da forma que o Senhor quer ajudar. É você ser uma bênção, como você foi abençoado. Davi é um desses homens. Davi é um desses homens que diz, o Senhor me deu tudo. Eu não mereço nada e tenho tudo. Então, por causa disso, ele começa a louvar e ora de maneira muito agradecida. No domingo retrasado, eu fiz uma exposição aqui sobre gratidão. Irmãos, a gratidão é a raiz da felicidade. Você não consegue ser feliz, não há felicidade sem sentido. A gratidão é a irmãzinha da felicidade. Quanto mais grato é um coração, menos ele é ranzeza, menos ele é insatisfeito. Quanto mais grato um coração é, menos ele é impaciente. Quanto mais grato um coração é, mais ele sente que não precisava de mais nada. E tudo aquilo que ele recebe, que tem ou que é graça. Quer ver o que é graça também para Davi? Seus irmãos. Ele diz aqui, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi viveu há 1000 anos antes de Jesus, antes de Cristo. Davi foi alçado a uma função dificílima de ser rei de Israel. Davi tentou construir o templo. Davi tentou fazer com que aqueles seus irmãos vivessem para Deus de uma maneira como ele havia conhecido a Deus. Se esforçou muito, algumas coisas conseguiu fazer, outras não. Mas ao que me parece, olhando aqui para Davi, existia um lugar de descanso e de paz e de alegria no Davi guerreiro, no Davi batalhador, os seus irmãos. A comunhão com seus irmãos. Ele sabia quem eram os seus irmãos. Claro, nós estamos falando aqui das 12 tribos de Judá. Eles sabiam quem eram os notáveis na terra. Eles sabiam quem eram os improváveis, mas que haviam vencido grandes batalhas. Ele sabia quem eram os seus pais, que haviam vivido no deserto e as sandálias não haviam se consumido. Ele sabia quem eram aqueles que lá atrás, liderados por Josué, haviam atravessado um Jordão. Ele sabia da história de Raabe, sua avó. Ele sabia como é que o Senhor cuidava do seu povo. Ele sabia o que era ser um povo notado por Deus, separado por Deus. Então ele diz uma coisa muito simples: tenho meu prazer com os meus irmãos. Quando ele identifica os seus irmãos, quando ele compreende quem são os adoradores, quem são as pessoas que cantam os louvores, Davi contribuiu muito para o Saltério, o livro dos Salmos. Então quando ele constrói todo o seu sistema litúrgico, ele sabe quem adora, quem não adora. Ele sabe quem são os que são gratos e os que não são gratos. E ele quer estar entre estes. Ele quer estar entre os notáveis, os seus irmãos. Isso tem implicações grandes para nós na nossa vida. A comunhão dos santos. É um tópico da nossa teologia reformada. A velha e querida Communion Sanctorum. Aquela que nos chama a viver uns com os outros. Mas eu vou falar sobre isso logo, logo. Vejam como é que Davi trata essa questão. Primeiramente, Davi louva o Senhor pelas evidências de ele ter sido chamado por Deus. Bom, mas e quais são essas marcas em Davi, então? O versículo 1 diz que Deus é o objeto da sua confiança.
O versículo 2 mostra Davi reconhecendo Deus como seu Senhor e suficiente Deus. O versículo 3 nos mostra que Davi tem prazer naqueles que temem ao Senhor. E o versículo 4 nos mostra que Davi quer fugir de todos os idólatras, de todos os que têm outros deuses. Ele não vai fazer parte desses tipos de adoração, ele está separado. Ele é alguém consagrado à vida com Deus. Tanto é que ele diz, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. E aqui talvez Davi esteja falando, veja, usa a expressão trocam o Senhor. O Senhor é o Deus do pacto. Ele está falando de pessoas que já adoraram a Deus, mas não adoram mais. Ele está falando de pessoas que amavam o Senhor, mas já não amam mais. Ele está falando de pessoas que glorificavam o Senhor, mas já não glorificam mais. E já estão adorando outros deuses, porque os outros deuses encheram o seu coração. Ele diz, eu não. Porque o meu prazer está em andar com os notáveis, os santos de Deus. Davi não fala só das suas marcas, como um crente em Deus. Davi não fala só do seu passado maravilhoso, a sua mudança de mente, aquele chamado filho de Jessé. Davi não se lembra só das coisas que passaram. Davi tem um olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. O que será que está acontecendo ao redor de Davi nesse momento para Davi ser esse rei tão feliz? Os versículos 5 até o 8 nos ajudam. Ele continua falando de alguma coisa que ele já tinha experimentado um pouquinho, mas ele vai dizer para frente que não só pelas coisas que ele tinha visto até então, mas pelas coisas que Deus estava fazendo agora no seu reinado, ele expressava essa felicidade, esse louvor. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Se você olhar para esses versículos de um por um, você vai perceber no versículo 5 um nível de certeza, de garantia, de bênção, que transpassaria o seu reino. Davi é um rei do Senhor, colocado para servir a glória do Senhor naquele lugar. Mas Davi compreende que não é só um ato momentâneo o seu reinado. Ele se lembra, ele sabe do que o Senhor Deus fez por ele, além do seu reinado. Ele sabe, veja o que o versículo 7 diz, ele sabe quem é o seu conselheiro. Ele sabe de onde vem o seu ensino. Ou seja, Davi está dando eco a algo que Deus havia falado a Josué lá atrás, um ancestral de Davi. Não te aparta do livro da lei. Não desista de buscar o Senhor. Medita nele de dia e de noite. Busca a palavra do Senhor. Não te aparte da voz do Senhor. Você prosperará, mas o Senhor será o seu conselheiro. O Senhor será aquele que lhe falará. Olha como é a Bíblia se explicando em gerações diferentes. Agora Davi ecoa isso. Agora Davi diz, eu tenho um conselheiro. Eu tenho uma voz no meu ouvido. E isso eram coisas voltadas ao seu dia a dia, isso tinha a ver com o seu reinado mesmo. Por isso, nós podemos dizer que essas eram as maiores bênçãos presentes para Davi. As maiores bênçãos do período que Davi viveu. E o que eram? Um coração satisfeito, conselhos de Deus, correção de Deus e segurança. Meus irmãos, ontem à noite eu estava lá na Igreja Presbiteriana da Aliança, falando com os jovens do Aviva São Paulo. É o movimento da Federação de UMPs de Pinheiros. E nós estávamos conversando com uma turma grande. A Igreja da Aliança estava cheia só de jovens. E eu estava falando com eles coisas que às vezes eu falo aqui, mas eu lhe digo o quê? Eu perguntava para eles, quando é que a chave virou para vocês, meus queridos jovens? Quando é que ficou claro para vocês que vocês estão dentro de um terreno santo? Quando é que ficou claro para vocês que a conversão é um estado santo de Deus? Quando é que vocês romperam a linha? Quando é que vocês foram trazidos para dentro de um estado de segurança? Mais ou menos como aconteceu com Moisés. Quando em Êxodo 3, Moisés se achegou a uma sarça queimando e quando foi caminhar um pouquinho mais para frente, Deus disse, para onde está?
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando é que a chave virou para vocês que a presença de Deus é santidade, que é terra santa, que a conversão, ou seja, aquilo que é a adoração, a vida com Deus, é terreno santo? Quando é que virou a chave? Porque quando essa chave virar, se essa chave já virou, vocês são as pessoas mais seguras da terra. Eu estava dizendo isso a eles, jovens, alguém de 16, 17, 18, 20 anos, um pouco mais talvez. Enquanto a chave não virar, vocês serão as pessoas mais inseguras da terra. Porque se vocês não compreenderem a presença de Deus como o tudo de vocês, se vocês não compreenderem que na presença de vocês está quem aconselha a voz do Senhor, se vocês não compreenderem que a vida de vocês é meditar nas coisas de Deus, se vocês não perceberem que vocês são como ovelhas mandadas aos lobos ferozes, mas nenhum de vocês vai se perder, porque o Senhor Jesus Cristo disse: a todos a quem o Pai me deu, a nenhum eu lançarei fora. Se vocês não compreenderem esse nível de segurança, eu lamento muito por suas vidas. Provavelmente suas vidas serão terríveis. Vocês são jovens hoje, esbeltos, bonitos, maravilhosos, mas horríveis do ponto de vista espiritual. E vocês serão pessoas terríveis nas suas famílias. Serão pessoas tolas, serão pessoas que gerarão asco em outros. E vocês se acham cristãos. Mas como é que é um cristão que não compreende a bênção do Senhor ao seu lado, a segurança da vida cristã? É claro que eles se assustam quando eu falo essas coisas. Tem um tom de ter de assustar mesmo. Porque essa é a felicidade cristã, a segurança de se estar aos cuidados daquele que não descuida, que conforme diz a palavra de Deus, não cochila, não dorme o guarda de Israel. Que felicidade é a minha se eu vivo inseguro o tempo inteiro? Que felicidade é a minha se eu não tenho certeza da minha salvação? Que felicidade é a minha se eu não contemplo a glória eterna? Que felicidade é a minha se eu não creio na vinda de Jesus Cristo, na sua segunda vinda? Que felicidade é a minha se eu não me sinto, não entendo que eu sou o amado do meu Pai? Que felicidade é a minha se eu não tenho um pai para segurar as mãos? Que felicidade é a minha? Momentânea, frugal, com certeza, que se dissipa como uma fumaça. De alegria em alegria, eu acho que eu sou feliz. Mas existe uma felicidade, segundo Davi, a felicidade do realista otimista. Então Davi nos ensina bastante sobre isso, sobre a presença do Senhor, as bênçãos presentes do crente. E tem uma linha mais aprofundada ainda, que está dos versículos 9 ao versículo 11. Eu acho isso tão magnífico, mas tão intenso, tão maravilhoso, porque Davi compreende bênçãos que estão além dos seus olhos. Não é só uma expectativa, é uma perspectiva. Não é só uma intenção, não é só alguma coisa assim de talvez isso vá acontecer. É uma certeza que vai acontecer. Então vejam que a felicidade de Davi está pautada no que aconteceu, está pautada no que está acontecendo e está pautada no que vai acontecer. Olha como ele mostra isso. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. E eu posso dizer para você, é um guerreiro que está falando. É um guerreiro cansado das batalhas. Aqui talvez já um homem mais idoso. É um guerreiro que sabe o que é o cansaço de uma luta contínua. É o desejo de um corpo por descanso que não tem enquanto ele está ali naquele serviço duro de ser o rei de Israel. E quando muitas vezes ele busca algum tipo de descanso, peca, como aconteceu com Batseba, ficou descansando em casa na batalha, cometeu o que cometeu com Batseba e trouxe para dentro da sua família uma sequência de maldições terríveis, incesto na família, morte entre os irmãos e por último, lá no final, a morte de um dos seus filhos. Ele sabe o que é errar. No entanto, uma das coisas magníficas dessa passagem é que ele diz: o meu coração tem motivo para se alegrar e o meu espírito para exultar, que é um nível acima, um nível além da simples alegria. E até o meu corpo um dia repousará seguro. Ou seja, Davi já está apontando aqui para a obra mediadora do Senhor Jesus Cristo. Davi sabe que a alma dele não permanecerá no inferno, não ficará no inferno. Aliás, ele diz isso: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Claro que esse salmo é messiânico também. E o versículo 11 é o que mais aponta, talvez, para Jesus. Se aqui no salmo, Davi é um eco para a voz de Josué, lá atrás, porque ele diz, eu medito de noite, o Senhor fala o meu coração até de noite. Com este salmo, depois, este salmo vai ecoar nas palavras de Jesus. Porque o salmo diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Ou seja, Jesus é o acúmulo, Jesus é o todo da alegria, Jesus é o todo da satisfação com o Pai. E na sua presença há plenitude de alegria, e na sua destra ou na tua destra, delícias perpetuamente, porque ao Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, a palavra de Deus diz que ele se assentou à direita do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, e de onde está, reina de maneira magistral com o seu cetro de justiça, cuidando do seu povo. O reinado de Jesus lá nos céus é a segurança para que nós hoje consigamos viver aqui como cristãos esperançosos. A obra da redenção que aconteceu conosco está sendo mantida pelo Senhor que governa absoluto. Davi conseguiu ver isso. Por isso era um homem feliz. Era sem problemas? Não, não era. Era cheio de problemas, mas era um homem feliz. Pecados aos montes, mas tinha uma felicidade no Senhor. O perdão dos pecados trazia a felicidade de volta a Davi, que vejamos no Salmo 51, que vejamos no Salmo 32, que vejamos no Salmo 23, dizendo, eu posso caminhar porque o Senhor me dá alimento, o Senhor me protege, até mesmo quando sombras da morte me cercam, o Senhor está comigo. Esse é o seu irmão, nosso irmão, Davi. Eu gosto muito de ler e estudar homens como este. Não para idealizá-lo, nunca para idolatrá-lo, mas para perceber que homens descobriram coisas que às vezes parece que não consigo descobrir. Parece que eu estou sempre um pouco atrás, um pouco distante. Que felicidade é essa de Davi, que pode nos impulsionar a um estado de bem-aventurança hoje? Deixa eu aplicar isso de maneira breve, mas muito objetiva aos meus irmãos. Meus irmãos, o que Deus fez na nossa vida até aqui foi algo espantoso. Quem já veio da idolatria, de práticas idólatras, sabe do que eu estou falando. Quando a gente não tem o conhecimento de Deus, de quem Deus é, não é difícil para nós nos ajoelharmos diante de uma imagem. Não é. Nós achamos até que estamos falando com Deus de alguma maneira. Quando a gente vem de ambientes não idólatras, mas de ambientes seculares, ambientes existencialistas, o nível de confiança que a gente tem lá é como de quem não precisa de Deus. Que Deus? Eu tenho inteligência, eu só preciso ser mais perseverante aqui nas coisas, mas eu vou alcançar os meus objetivos. A gente tem um tipo de segurança em nós que parece que Deus não se encaixa. Quando vem a fé, se você era um idólatra, você não consegue mais ser. Você simplesmente não consegue mais ser. Não tem mais como ser. Isso é algo espantoso. Isso é uma mudança que aconteceu lá na cabeça. Se você era um existencialista, um secularista, um hedonista, que se amava, que era apaixonado por si mesmo, você não consegue mais ser. Você não consegue mais viver como um fim em si mesmo. Você não consegue mais viver como o forte, o suficiente. Você não consegue mais. É espantoso, meus irmãos, a transformação de um cristão. Só o Senhor poderia fazer isso. Eu tenho ouvido histórias tão bonitas, tão lindas de homens que tiveram sua vida transformada, que têm sua vida transformada. Eu leio muito homens históricos e desses históricos a gente pode falar. E cito sempre um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards conheceu a fé muito cedo, com menos de 13 anos por aí. Ele relata nos seus livros, num dos seus livros, eu vivia a minha vida, e vivia com os meus amigos, vivia com os meus colegas de maneira normal. Só que um dia, eu acordei pela manhã e fui ler a palavra, fazer a minha devocional. E aquele dia marcou a minha vida de antes e depois.
Irmãos, uma coisa impressionante, Edwards sai de 10 a 12 anos com uma confissão de fé, que ele vai até o último dia da sua vida com aquela confissão de fé. E quando ele já é adulto, casado, e ele tem o seu filho, Jonathan Edwards Jr., e o seu filho vai para um acampamento, e enquanto o seu filho está em um acampamento, morre um amiguinho do seu filho. Quero que você veja a carta que Edwards escreve para o seu filho, com 7 anos de idade. Dizendo assim: filho, entrega o teu caminho ao Senhor. Filho, por favor, pelo amor de Deus, não passe nenhum dia mais com dúvida da tua salvação. Filho, você não sabe que idade você vai ter. Agora, confesse a Jesus agora. Percebe? Eu conheço algumas histórias magníficas de homens que tiveram um encontro com Deus, mais ou menos como Moisés teve um encontro com Deus. A gente precisa se perguntar de vez em quando: eu já tive, eu vivo dentro desse encontro, eu vivo nos resultados deste encontro com Deus. O Senhor é o meu refúgio. Eu digo, não preciso de outro bem, porque o Senhor é todo o bem que eu tenho. Eu já consigo entender Deus como o meu patrimônio. Eu já consigo amar os meus irmãos, porque nós somos a comunidade dos santos. De vez em quando a gente precisa se perguntar, para ver como é que está a nossa alegria pelas coisas que Deus fez por nós. De vez em quando a gente precisa olhar para o nosso lado e ver as coisas que Deus está fazendo. Você já parou para ver quantas pessoas estão sendo convertidas nesses dias, nesses tempos? Você já parou para ver quantas pessoas estão se achegando a você, a essa comunidade, para adorar com você? Você já parou para ver quantos testemunhos têm aparecido de homens e mulheres espalhados pelo mundo dizendo: eu encontrei o Senhor me encontrou, agora eu sou um adorador? Você já parou para ver quantas literaturas estão sendo escritas, literaturas que glorificam o Senhor Deus como seu único e suficiente Salvador? Elas estão acontecendo. Às vezes a gente pode não estar vendo, mas elas estão acontecendo. Irmãos, uma das coisas mais magníficas para mim é ver Deus operar conversão nas pessoas. Eu me lembro de uma ou duas que foram muito marcantes, de pessoas que eu conheci ao longo da minha caminhada ministerial. Eu conheci um homem, e eu vou preservar só o nome dele, mas você vai entender por que da minha alegria. Eu conheci um homem que a esposa dele se achegou à igreja. E ela começou a gostar tanto das coisas da igreja. Mas o marido não. E o marido começou a dizer para ela: para, não vá nessas igrejas de crente aí, para, nós não precisamos disso. Nós temos nossa profissão, está tudo bem conosco. O que você está procurando? Mas ela já havia sido convertida. E o marido não. E então um dia ela falou alguma coisa de uma pregação que eu fiz, ela ficou muito tocada assim, e ela disse para ele: venha, vá comigo, vá ouvir, conversa lá com o pastor. Ela já conhecia alguns dos nossos líderes da igreja também. Esse rapaz não quis vir, e me seguia na cidade, essa era a cidade de Guarapuava, no Paraná. E ele me seguia em alguns lugares para ver, porque ele queria ver quem eu era, queria saber quem eu era. E como nós tínhamos uma escola de faculdade, uma faculdade teológica nessa cidade, um dia ele apareceu lá. E eu não sabia que ele era o esposo daquela senhora. E ele apareceu lá e ficou vendo o que era essa coisa de teologia, o que essas pessoas estavam fazendo. Mas o alvo dele era, de alguma maneira, me conhecer. Ou de alguma maneira, talvez até ele tivesse alguma raiva de mim, porque ele achava que eu tinha feito uma lavagem cerebral na cabeça da esposa dele. E ele estava querendo, de certa forma, defender a sua esposa. E esse homem se achegou à igreja um dia, muito arisco. Nós falamos lá no sul, que é aquela pessoa que chega assim, muito cuidadosa, muito não querendo nada, muito só vendo para avaliar. E eu não sabia de nada. E ele foi para casa, e a sua esposa conversou com ele, e ele conversou com a sua esposa, e a segunda conversa que ele teve depois de vir à igreja já não era mais tão ácida como era a primeira. Vamos ver, vou dar mais um tempo. E ele começou a vir uma, vir duas, vir três, vir quatro. Em determinado momento, ele disse: quero fazer a classe catecúmenos. Só que para este homem fazer a classe catecúmenos, esse homem precisaria abandonar todo o seu trabalho, toda a sua forma. Era um homem que trabalhava na noite. E de lá resultava praticamente todo o seu recurso. E então ele começou a perceber o que era aquilo, o que era dar aquele passo. Eu vou te falar, e vou encurtar essa história. Esse homem
fez uma obra tão interessante na vida da nossa igreja lá atrás, que ele formou o nosso grupo de louvor da igreja, porque ele era músico. E ele formou crianças de 7 anos, e nós criamos um grupo, isso depois da sua conversão, depois de ele fazer parte da igreja e tudo, e ele formou crianças de 5, 6, 7 anos, um grupo musical de crianças, que hoje, mais ou menos 20 anos depois, é o grupo base de louvor daquela igreja. E pessoas saíram de lá para participar em louvor em muitas outras igrejas, no Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul. Eu sei o que é uma conversão. Eu sei o que é alguém ser mudado. Eu sei o que é alguém ter uma reviravolta na sua vida. Eu poderia citar algumas outras coisas. Davi foi um homem assim. Davi foi um homem que Deus o impactou, que Deus o confrontou, que Deus o tratou, que Deus o apertou, que Deus extraiu dele respostas. Davi tinha problemas, até com Deus, mas nunca deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, de vez em quando a gente precisa se perguntar se a nossa fé é uma fé viva mesmo para esperar dos céus a vinda do seu Filho, do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Porque há um cristianismo hoje que não contempla a volta de Jesus. Esse cristianismo nunca será feliz o suficiente. Porque o final da nossa alegria está em ver o Filho do Homem voltar. Talvez nós não estejamos mais aqui, estaremos esperando, mas nós precisamos ter a certeza de Davi, até o meu corpo vai repousar seguro. Nós temos de ter a certeza de Davi, o Senhor é o caminho. Eu acho tão bonito uma música de um homem chamado Don Moon. Don Moon é um cantor americano, especialista em piano, maravilhoso, gosto demais de ouvir. É minha trilha sonora sempre, uma das minhas trilhas sonoras. E ele usa uma dessas expressões: o Senhor fez o meu caminho, o Senhor fará o meu caminho. É uma coisa magnífica assim. O Senhor fez o meu caminho, e o Senhor continua mantendo o meu caminho. Eu tenho um caminho, nada pode me separar do caminho. Isso produz um estado de satisfação, de bem-aventurança. Não precisa fazer mais nada para ser salvo. Eu e você não precisamos fazer mais nada para ser mais salvos do que já somos. Eu e você não precisamos fazer mais nada para sermos mais filhos de Deus do que já somos. Eu e você não precisamos fazer mais nada para sermos o povo amado de Deus. Mais nada. Porque Cristo fez tudo. Então, pense nisso. Nossa vida tem sido uma vida de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez. Como nós podemos conciliar a obra de Deus com os nossos estados de insatisfação, nossos estados de angústias, nossos estados de deprimências, nossos estados de revoltas, nossos estados de inconformidade? Com Deus? Não dá, não pode ser. E eu citei isso no culto da manhã e cito agora para finalizar. Entre os meus compromissos assumidos com o reverendo Jorge, está o de trabalhar para que a nossa igreja seja uma igreja de comunhão intensa, meus irmãos. De alegria intensa, de alegria nos novos que estão chegando, de alegria nas restaurações dos que precisam de restauração, de alegria em fazer a obra nessa cidade, porque nós somos uma igreja, um farol há 100 anos neste lugar. Grandes homens passaram por aqui, e eu louvo a Deus quando eu olho a história. Grandes homens, alguns de vocês os conheceram. Essa história precisa continuar. Essa igreja precisa continuar a ser um farol neste lugar. Essa igreja precisa continuar a ser evangelística, precisa amar a glória de Deus mais do que os nossos sonhos, mais do que os nossos ideais. Davi se comprometeu com isso no seu reinado. Acho que nós temos de nos comprometer com isso na vida cristã que Deus nos deu neste lugar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu gostaria muito que nessa oração nós fizéssemos uma avaliação. Se isso é felicidade cristã, como tem sido a nossa vida diante do Senhor? O que tem nos animado, o que tem nos alegrado, o que tem nos feito jubilar, o que tem nos feito celebrar? O que tem feito do nosso canto um canto agradável ao Senhor? Qual é o estado da nossa fé? Senhor Deus, Santo Deus, amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, o único Deus. Tu és Deus, Senhor, o único Deus. Nós somos teus filhos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de também te chamarmos de Pai, nosso Pai.
Nós temos pais aqui na terra, todos nós já fomos crianças, já pegamos a mão do nosso pai, da nossa mãe, mas nós temos um pai que é sobre os nossos pais. Tu és o nosso pai. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós fomos tornados filhos, fomos adotados em Jesus Cristo. Senhor, bom é saber que nós temos este amor do Senhor, amor de pai. Senhor, nós temos a alegria da tua presença. Nós não temos justificativas para demonstrar insatisfação em relação à sua presença. Nós temos problemas também, como Davi. Temos o nosso pecado, como é terrível, Senhor, o nosso pecado. Como ele nos ataca, como ele nos fere, como ele nos despersonaliza, como ele nos leva até a situação horrível de negar o Senhor como o nosso Deus maravilhoso, de calar os nossos lábios para não proclamar que o Senhor é o nosso Deus, de encontrar desculpas para não nos entregarmos ao Evangelho como deveríamos nos entregar. Temos problemas, Senhor, temos problemas sim, não precisamos negar. Precisamos de outra coisa, precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Precisamos do ânimo que vem do Senhor. Nós temos aflições no mundo, nós teremos, mas a Tua palavra diz que por mais que haja aflição, nós devemos ter bom ânimo. Então ajuda-nos a confrontar o nosso pecado, ajuda-nos a olhar de maneira realista para as bênçãos do Senhor, para as bênçãos presentes, para as bênçãos futuras. Ajuda-nos a ser gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. E então os povos verão e virão o que é uma família que ama o Senhor, que tem um canto nos lábios, que celebra o Senhor. E então, Senhor, isso pode ser usado e há de ser usado também como uma ferramenta para que este mundo Te conheça e Te adore e Te tema. É a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.